Oh, Pai, pelo teu imenso amor, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque tu és o nosso Deus, Pai. O nosso Rei, Pai. Aleluia. Para onde iríamos, Pai, sem você, Senhor? Aleluia. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença nesse lugar. Obrigado, Espírito Santo, por habitar dentro de nós. Aleluia. Glória a ti, Pai. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai, por uma noite, Senhor. Oh, obrigado, Pai, por essa noite, Senhor. Aprendendo mais, Pai, da tua palavra. Aleluia. Aprendendo mais do teu caráter, Senhor. Aleluia. 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 Obrigado. Aleluia. Podem sentar, amados. Aleluia. Boa noite. A graça e a paz. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vocês passaram bem o dia? Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, queridos, nós estamos num culto de doutrina, né? Culto de doutrina quer dizer que estamos aqui para aprender alguma coisa, né? Aleluia. Nós sabemos, amados, quem é o nosso Deus, ou pelo menos devemos conhecer o nosso Deus, né? Nós sabemos do que o nosso Deus é capaz, quem é o nosso Deus, os atributos do nosso Deus. Nós sabemos que Ele é onipresente, que Ele é onipotente, que Ele pode todas as coisas, Ele está em todo lugar. Mas sabe, queridos, nós sabemos principalmente que apesar de toda essa glória, Ele gosta e quer estar junto de nós. Amém? Deus ama, queridos, estar perto de nós. Deus ama estar junto de você, satisfazendo os desejos do teu coração. Amém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nós conhecemos, queridos, a realidade daquilo que Deus é para nós. Sabemos que Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus do Universo. Mas, sabe, amados, nós sabemos também que existem várias coisas, ou melhor, existem várias, vamos chamar de doutrinas, existem vários ensinos que desvirtuam um pouco essa realidade do que Deus é, não é? Essa realidade da existência do nosso Deus. E apesar, amados, de você saber quem Deus é, afinal de contas você está aqui, eu creio que se você está aqui, você já tem um conhecimento de quem é o seu Deus, mas você precisa conhecer algumas coisas para que você possa ter conhecimento para discutir com outras pessoas a respeito disso. Não é discutir brigando não, amém, amados? Aleluia. O reino de Deus a gente também tem que usar um pouco de convencimento, né? Aleluia. Ou melhor, muito convencimento às vezes, né? Para ajudar o Espírito Santo a fazer a obra, amém? Então, queridos, nós precisamos saber. Nós sabemos que Ele é o Criador, como eu disse, que Ele é o Criador, que Ele é onipotente, que Deus é transcendente, Ele está em todo lugar, mas Ele pode todas as coisas, amados, mas existem algumas coisas que nós precisamos saber e estudar a respeito daquilo que está no mundo e que o mundo fala acerca de Deus e que você precisa estar preparado para isso. Amém? Uma das coisas que nós precisamos entender um pouco acerca do que se fala de Deus, ou melhor, acerca do que não se fala de Deus, é justamente que Ele não existe. Então, qual é uma doutrina que nós devemos saber combater? É de que Deus não existe. Amém? Como a gente chama a não existência de Deus ou quem não acredita em Deus? Chamamos essa pessoa de um ateu, né? Então nós poderíamos chamar essa doutrina de o ateísmo. Amém? O ateísmo, queridos, é o ponto de vista de que Deus não existe. Então isso não é novidade. Então se você vir alguém dizer que Deus não existe, pode ter certeza que isso não é novidade. Amém? No Salmo 14, que é um salmo de Davi, Davi já dizia, há 1000 anos antes de Cristo, aproximadamente, ele dizia, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Então, não é novidade que alguém vai dizer que Deus não existe. Mas sabe, queridos, a ciência vai se modernizando, vai avançando, melhor dizendo, e as coisas vão surgindo às nossas vistas, e em vez de as pessoas irem se aproximando de Deus por causa disso, não, as pessoas vão se afastando de Deus, achando que aquilo não existe. Mas deixa eu te dar pelo menos algo bom para ouvir. Apesar do ateísmo estar presente na humanidade há tanto tempo,
Dizem os estudos que aproximadamente 10% da população é a Terra. Então, é pouco em relação ao total, mas ainda assim é uma grande quantidade de pessoas, né? 10% da população mundial hoje, então nós teríamos o que aí? Quantos tem hoje? 5 bilhões? 8 bilhões? Então é um bocado de gente, né? 800 milhões de pessoas, né? É muita gente. Então, queridos, mas a vontade de Deus, nós sabemos, é que nós acreditemos nele. Agora, a vontade de Deus é que nós acreditemos nele pela fé. É importante que nós acreditemos em Deus pela fé, mas sabe, algumas pessoas, por nos ouvir falar disso, que nós precisamos acreditar em Deus pela fé, às vezes pensa que é impossível juntar a realidade, juntar fatos à nossa fé. Mas sabe, amados, não é impossível. Existem alguns argumentos que provam que Deus existe. Eu não vou entrar nesses argumentos. Isso aí daria... Não dá uma ministração, não. Dá um livro, né? Dá vários livros a respeito disso, na verdade. Então, mas existem alguns argumentos que provam que Deus existe. Deus, queridos, Deus ele quer que você se achegue a Ele pela fé, mas você consegue provar também que Ele existe. Não é apenas uma coisa que não consegue se ver. Apenas empiricamente, é uma palavra bonita essa, né? Eu aprendi recentemente. É aquilo que você não consegue provar com uma amostra, digamos assim, de que Deus existe. Então, realmente, você não vai conseguir provar Deus dessa forma, né? Mas sabe, queridos, nós conseguimos provar a existência de Deus. As pessoas que estudam sobre isso, que falam sobre isso, dão alguns argumentos para isso. Nós vamos passar rapidamente nisso para nós adiantarmos. E um dos argumentos que se fala se chama argumento teleológico. Também muito bonita essa palavra, né? Achei também muito interessante. Esse argumento teleológico, ele diz, teleológico, tá? Se você quiser anotar aí para depois procurar. O argumento teleológico é aquele que diz que como o universo apresenta um projeto, nós acreditamos que o universo apresenta um projeto. Então, se esse universo apresenta um projeto, é sinal de que existe um projetista. Existe um exemplo muito simples e bacana para nós entendermos o argumento teleológico. Digamos que você está andando no meio da floresta e de repente você encontra um relógio lá no meio da floresta. Um relógio. Tem lá, não importa qual a marca do relógio, mas vamos falar um relógio bem bonito aqui, um Rolex, né? Encontra um Rolex lá no meio da floresta, o Rolex está lá funcionando bem direitinho, né? Aí você, primeiro quando você achar o Rolex, você procura se existe um dono para ele, tá, mano? Aí depois é que você pode pensar na possibilidade de ficar com ele. Então, você está andando na floresta e encontra um Rolex. Qual é a primeira coisa que lhe vem na mente? Que aquele Rolex pertence a alguém. E se aquele Rolex pertence a alguém, alguém comprou aquele Rolex e alguém fabricou aquele Rolex. Amém? Aquele Rolex foi fabricado, aquele relógio ele foi fabricado. Alguém fez aquele relógio. Por que você acredita nisso? Porque ele é muito bem feito. Ele tem todos os ponteiros, ele tem todas as máquinas funcionando, todos os numerozinhos. O Rolex está todo funcionando bonitinho. Tem até um brilhantezinho nele assim para ficar mais charmoso, né? Então, você acredita que alguém fez aquele Rolex. O argumento teleológico ele se baseia nisso. Se você vê algum projeto funcionando perfeitamente, é porque existe um projetista. Existe um fabricante para aquilo. Sabe, amados, a Terra, o universo e a Terra, ela funciona desse jeito. Existe um projeto perfeito na Terra que funciona com a perfeição de um relógio, perfeição de um Rolex, sabe? E para isso é necessário que haja um criador para tudo isso. Amém? Olha, existe uma improbabilidade matemática. Um número que se chama de improbabilidade matemática. Os cientistas estudaram muito, matemáticos estudaram muito. Eu não gosto dessa área, realmente não gosto de jeito nenhum, mas eu achei essa informação interessante para trazer para você. A impossibilidade matemática é quando alguma coisa tem a possibilidade de acontecer de 10 elevado a 43. Se você não sabe o que é isso, é o número 10 mais 43 zeros depois dele. Amém? Então, quando um número chega a essa probabilidade, digamos assim, se algo só pode acontecer com essa probabilidade é porque é uma improbabilidade. Ou seja, não vai acontecer de jeito nenhum. Isso aí é matemática, isso aí é ciência. Amém? Agora, veja só.
Uma molécula de proteína, eu estou falando para vocês, só para vocês entenderem que Deus existe, amém? Aleluia. Para você saber dizer para as pessoas que Deus existe. Uma molécula de proteína, existe uma probabilidade dela de repente surgir do nada, assim. Surgiu do nada. Uma molécula de proteína, para surgir do nada, existe uma probabilidade de 10 elevado a 243. Então, isso é 10 mais 243 zeros depois do 10. Assim. Então, se 43 já é uma improbabilidade, 243 é uma improbabilidade zona, né? Então é impossível mesmo de acontecer. E em cada célula, querido, existem milhões de moléculas de proteína. Então esse é o argumento teleológico, é que se existe um projeto perfeito funcionando, existe um projetista. Amém? Então, queridos, Deus existe. Amém? Outro argumento lógico para a existência de Deus que que eu podia passar para vocês essa informação é o argumento cosmológico. Bonito também, né? Cosmológico. Então, todo efeito deve ter uma causa. Então, para todo efeito deve ter uma causa. Esse é o argumento cosmológico. Então, queridos, se o universo funciona, ele é perfeito e ele funciona e tudo nele funciona com uma consequência, tudo no universo tem uma consequência, tudo que é regido no universo gera uma causa e um efeito, então é porque existe uma causa para isso tudo. Essa causa para isso tudo foi a criação de tudo. Amém? Foi o início de tudo. Sabe, queridos, os cientistas gostam daquele tal do Big Bang, né? Big Bang, tudo explodiu. Na verdade, não houve explosão nenhuma, apenas eles querem dizer que tudo começou em um determinado ponto. É interessante essa informação para você, que quando se criou a teoria da evolução, se acreditava que não existia um início. Porque a teoria da evolução só tinha sentido se o universo fosse eterno, tanto do início como do fim, ou seja, ele sempre existiu. Aí, de repente, os cientistas começaram a estudar e descobriram que ele teve um início. Isso aí, a princípio, para eles foi terrível. Porque provava o quê? Gênesis, né? Provava Gênesis. Então começou-se a se criar toda outra história, porque a Terra tem bilhões de anos, que tudo surgiu do nada e alguma coisa. Então é interessante isso, né? Na verdade, tudo surgiu com a palavra, né? Aleluia. Então, esse é o argumento cosmológico, que Deus é o causador de todas as coisas. E um terceiro argumento, como eu disse, isso dá livros e mais livros a respeito disso, amém? Mas isso é para provar que Deus existe. Aleluia. Então, um terceiro argumento conhecido para a existência de Deus é o argumento moral. Esse é bem interessante, porque todas as culturas ao longo da história, ao longo de toda a história da humanidade, todas as culturas, mesmo aqueles que não creem na Bíblia como ela está escrita, mas sabem que existiram diversas culturas na Terra, todas as culturas que tinham argumentos morais para ela, intrinsecamente ligadas a ela. E até hoje existe. Não importa se você está no Ocidente, no Oriente, na África, no Norte, não importa. Todas as culturas têm argumentos morais que direcionam a sociedade. Todo mundo sabe que mentir não é bom, em qualquer cultura. Toda cultura sabe que assassinar uma pessoa não é bom. Toda cultura sabe que roubar as coisas dos outros não é bom. Então esse é o argumento moral. Se Deus não existe, por que existe uma moral dentro de nós? Qual é a consequência dessa moral? Para que ela serve? Se não é para nós prestarmos conta de alguma coisa depois, em outro momento. Amém? Então esse é o argumento moral da existência de Deus. Então, queridos, sabe por que as pessoas afirmam que Deus não existe? Porque é muito melhor que Deus não exista para que não se tenha a quem. É muito melhor que Deus não existe. Porque quando nós temos consciência, queridos, que nós temos que prestar contas a alguém, depois dessa temporada que a gente passa aqui na Terra, então você se preocupa com como você vai viver a sua vida. Se você não tem para quem prestar contas, então dá para viver de qualquer maneira. Porque se você vai viver na Terra, e depois que você viver na Terra e você morrer, simplesmente você vai desaparecer, qual é o argumento da sua vida, na verdade? Né? Então, esses são argumentos para se refutar o ateísmo. Então, o que é que eu pretendo fazer vocês entenderem essa noite? Que para cada argumento contrário à existência de Deus, ou para cada argumento contrário à natureza e ao caráter de Deus, existem argumentos na palavra
que mostram o contrário. Então, no livro de Romanos, no capítulo 3, você pode só anotar, amém? No livro de Romanos, no capítulo 3, no verso 23, esse versículo vocês conhecem, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Paulo, aos Romanos, continua no capítulo 6, dizendo, no verso 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, queridos, Deus, ele existe. E porque Deus existe e te ama demais, ele enviou um Salvador. Porque nós éramos pecadores e por sermos e quando éramos pecadores precisávamos da redenção. Amém? Nós precisávamos, querido, que alguma coisa acontecesse. Essa alguma coisa foi Jesus Cristo, para que nós tivéssemos a condição de vivermos aquilo que vem depois da terra. Amém? Aleluia. Outra ideia errada ou doutrina errada acerca da natureza de Deus, da existência de Deus, é o agnosticismo. Essa aí eu creio que vocês algumas pessoas já ouviram. O agnosticismo, queridos, é a crença de que a existência de Deus, ou melhor, de que provar a existência de Deus é impossível. Ou seja, provar a existência de Deus a existência de Deus é impossível de ser conhecida ou provada. Na verdade, o agnóstico ele não nega a existência de Deus. Ele apenas nega a existência de poder provar que Deus existe. Então, na verdade, o agnóstico ele é uma fórmula mais intelectual de ser ateu, né? Então, ele para não dizer assim, não, eu não acredito em Deus, ele diz, olha, eu nem acredito nem desacredito. Então, é a forma mais em cima do muro de se dizer que é ateu. Né? É o agnóstico. Então, a Bíblia nos diz que nós devemos aceitar Deus por quê? Pela fé. Por que não? Pelo quê? Pela fé. Né? No livro de Hebreus, capítulo 6, no verso 11, diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam. Então, nós conhecemos essa passagem, nós conhecemos esse versículo. E, queridos, esse versículo nos mostra que nós precisamos nos achegar a Deus pela fé. O agnóstico, ele acha que não existe como provar que Deus existe, mas também não tem como provar que ele não existe. Então, ele fica o tempo todo em cima do muro. Ora, não tem como o agnóstico ele precisa entender, e é isso que nós precisamos mostrar a um agnóstico, por exemplo, que Deus é espírito. Não é isso que a Bíblia diz, que Deus é espírito. Se Deus é espírito, você nunca vai ver. Então, se você nunca vai ver, você não tem como provar Deus, como eu falei naquela palavra bem bonita, empiricamente. Né? Não tem como pegar em Deus. Mas, queridos, a Bíblia ensina a existência de Deus, ensina que a existência de Deus pode ser claramente vista no universo. Abram comigo no livro de Salmos, capítulo 19. Salmos, capítulo 19. No verso 1 diz, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite revela a outra noite. Sem discurso nem palavras não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol. Então, queridos, a própria natureza ela fala da existência de Deus. Amém? A natureza, ela prova que Deus existe. E é interessante essa posição em cima do muro do agnóstico, porque se o agnóstico ele não crê, que ele acha que não tem como provar que Deus existe e que Deus não existe, então se ele está na dúvida, se pode ser que seja de um jeito ou pode ser que seja do outro, então é muito melhor você convencê-lo, ou nós convencermos um agnóstico, que é para ele ir para o lado de que existe. Porque se não existir, ele vai morrer e desaparece. Então não acontece nada,
morreu, sumiu. Agora, e se Deus existe? Se Deus existe, tem uma eternidade a ser vivida depois. Então, essa eternidade pode ser boa ou pode ser muito ruim, né? Então, você vai apenas dizer para o agnóstico, rapaz, se é para não acreditar nem de um lado, ou se é para não ter certeza nem de um lado nem do outro, não é melhor ter certeza desse lado aqui, né? E pendendo mais para esse lado é muito mais seguro, né? Então, queridos, o agnóstico, na verdade, só para você entender, para você fixar isso, é aquela pessoa que não é ateu. Ela apenas acha que não há como provar que Deus existe. Ou que Deus não existe. Então é diferente do ateu. O ateu é firme, né? Deus não existe. Então, essa é a posição do ateísmo. Agora, uma posição bastante interessante, errada acerca de Deus, acerca da natureza de Deus, que é uma concepção filosófica, na verdade, mas que entrou na humanidade como uma concepção teológica também, é o dualismo, certo? O dualismo, ele é baseado na existência de dois reinos opostos. Então, o dualismo ele se baseia na existência de dois reinos opostos. O dualismo ele supõe que existem duas entidades separadas e iguais, o bem e o mal. Então, o dualismo ele crê dessa forma. Não, existe um mundo espiritual e existe um mundo espiritual bom e existe um mundo espiritual mal. Então, o dualismo é o princípio básico de religiões orientais, por exemplo, como religiões chinesas, como o taoísmo, por exemplo, que é uma das religiões chinesas, né? Então, essa combinações de princípios dessas religiões são formadas pelo dualismo e ela traz para nós, por exemplo, deixa eu dar um exemplo bem comum no nosso meio. É uma expressão chamada yin e yang. Já ouviram essa expressão? Se você não ouviu essa expressão, você já viu o símbolo dela em diversos lugares. É um círculozinho como se fosse uma gotinha preta de um lado e uma gotinha branca do outro. Já viram? Um círculo, pretinho de um lado, branquinho do outro. Isso você vê em vários lugares. Queridos, isso aí é uma representação do dualismo, uma representação de religiões taoístas chinesas. Por quê? Porque o dualismo ela associa o bem com o mal, o masculino com o feminino, o ativo e o passivo, o movimento e a quietude. Então, sempre existem forças se contrapondo no universo. Agora, para o dualismo, ele tem digamos assim, ele vai entrando aos poucos na nossa sociedade, na nossa cultura, na nossa teologia, digamos assim, para dizer, por exemplo, olha, existem duas forças, o bem e o mal, Deus é representado pelo bem, Satanás representa o mal. Mas sabe, queridos, o dualismo ele é muito diferente disso. Deus ele é muito diferente disso. A natureza de Deus não comporta uma visão dualista das coisas. Não comporta uma visão dualista da natureza dele. Por quê? Porque as escrituras dizem, queridos, que Deus ele é soberano. Satanás ele queria ter o poder que Deus tem. Era o desejo dele ser igual a Deus. Mas ele jamais será igual a Deus. Não existe nenhuma força, queridos, que seja igual à de Deus. Amém? O dualismo ele é facilmente combatido pelas escrituras. Então nós precisamos ter cuidado com esses ensinos que vão se infiltrando no nosso meio. Por exemplo, isso é ensino oriental que vai se infiltrando na nossa sociedade, vai se infiltrando na nossa mente, até nós chegarmos à Jornada nas Estrelas, né? Não, Jornada nas Estrelas não. Guerra nas Estrelas, né? Luke Skywalker, Darth Vader, aquele pessoal, o bem, né? O mal, né? A força o lado negro da força, né? Sabe, queridos, o lado negro da força não é com a gente não, viu? Nós estamos sempre do lado bom da força. E o lado bom da força, queridos, ele é o maior de todos. Não existe nenhum que sequer se compare a ele. Amém? Aleluia. No livro de 1 João, João diz assim, ó, filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido,
porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Sabe, queridos? Não existe nenhuma possibilidade de nós entendermos as Escrituras dentro dessa visão dualista. Amém? Deus, ele é soberano. Deus, ele é todo poderoso. Então, o mal representado por Satanás, ele é muito, mas muito inferior à força do nosso Deus. Amém? Aleluia. Aleluia. O dualismo, querido, ele não tem como existir em canto nenhum do universo. Né? A força de Deus, a natureza de Deus, como onipotente, ele não comporta essa visão dentro do caráter dele, dentro da natureza dele, de Deus. Amém? Qualquer doutrina de dualismo que defenda a existência de dois poderes iguais, queridos, são contrárias, completamente contrárias às Escrituras. Amém? Então você toma cuidado com aquele símbolozinho. Amém? Você pode achar ele bonitinho, mas não usa ele não, né? Não bota no pingentezinho não, não bota no brinco, não usa não. Que você pode trazer confusão para as pessoas. Amém? Aquilo ali não representa nada para você. Não é pecado você usar, mas o que é que aquilo ali pode causar consequências na vida de outras pessoas que te verem usando aquilo. Sabe? Essas coisas você precisa ver do ponto de vista que Paulo já citava nas Escrituras, quando ele falava para as pessoas assim, olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. E ele, quando ele falava disso, ele falava apenas de comer carne. Olha que coisa interessante, né? Só comer carne. Mas sabe, queridos, algumas pessoas comiam carne e outras não. Ele dizia, queridos, olha, se comer carne junto do teu irmão leva o teu irmão a pecar, então não come não. O que é que custa para você não comer carne, né? Junto dele. Come carne em casa, né? Quando ninguém está vendo. Amém? Aleluia. Então, queridos, quando você usa determinados objetos, ou você faz uso de determinadas vestimentas, de algumas frases, você tem que ter cuidado com a consequência que aquilo vai ter na vida de outras pessoas. Sabe, amado? Nós não estamos sozinhos no mundo. Né? Nós não vivemos num planeta só nosso, né? Que seria muito monótono, inclusive. Né? Mas nós vivemos arrodeados de pessoas. Nós vivemos cercados de pessoas e nós precisamos dar o nosso testemunho da forma que nós vivemos e com pequenos exemplos que nós praticamos. Ou seja, com aquilo que você veste, com aquilo que você usa, com aquilo que você faz. Amém? Aleluia. Então se lembre, você agora já sabe que o dualismo é uma doutrina contrária às Escrituras, é uma doutrina que está muito infiltrada na nossa sociedade, né? Com essa história, como o exemplo que eu dei, né? Você vai assistir um filme e um filme fala muito disso, filmes falam muito disso, né? Principalmente filmes de ficção científica. Queridos, é pecado você assistir um filme de ficção científica? Não, não é pecado. Mas tome cuidado. E se você está assistindo demais filmes de ficção científica e aquelas doutrinas que o filme passa estão começando a fazer um ninho na sua cabeça. Amém? Esse aqui é o cuidado. Então você é um fã de Guerra nas Estrelas. Não, tem um lado negro da força, né? Tem um lado bom da força. Você tem que escolher entre Luke Skywalker e Darth Vader. Então, essas coisas você começa a ficar fã daquilo, você começa a ver aquilo, principalmente com as crianças, né? Isso acontece muito com crianças, né? Então aquilo ali começa a fazer parte da vida dele, da vida da criança, e nós como pais precisamos ter muito cuidado com isso. Amém? Aleluia. Outra doutrina errada acerca da existência de Deus, do caráter de Deus sobre Deus, é o materialismo. Então veja só, nem todo ateu é materialista. Agora, todo materialista necessariamente tem que ser um ateu. Por quê? Porque o materialista, ele nega a existência do espírito ou dos seres espirituais, de uma maneira geral. Para ele, toda a realidade é simplesmente matéria. Então, tudo que existe é matéria. Não existe reino espiritual, essa história de reino espiritual, de mente, alma humana, essas coisas, nada existe, queridos. Tudo não passa de funções físicas do cérebro. Então, esse é o materialista. Então, não existe vida após a morte, não existe céu, não existe inferno, não existe estado de sofrimento eterno, não existe sofrimento nem na terra, são tudo coisas
que vem da nossa mente. Né? Esse é o materialista. O materialista ele pensa isso. Tudo são funções biológicas no nosso corpo. Então, se não existe nada espiritual, o corpo foi gerado, né? O materialista necessariamente, como eu disse, vai ser um ateu, vai acreditar na teoria da evolução, aquela história toda, que o homem veio de macaquinho e foi chegando até onde nós somos hoje, né? Então, isso aí foi uma evolução que o homem chegou aonde está. Então, tudo está no cérebro. Não é na cabeça, na mente, não. É no cérebro mesmo. É tudo algo muito biológico, muito físico, né? Então, o materialista, na verdade, para ele não existe razão para que ele sinta obrigações morais. Por que obrigações morais para o materialista? Então, a tendência do materialista é mostrar correção moral apenas por causa de uma autoestima, digamos assim, ou apenas para satisfazer desejos de uma sociedade. Mas ele, propriamente dito, ele não tem nenhuma consciência moral. Porque para ele tudo é biológico, então tudo vai se acabar, vai sumir. O pecado nada mais é do que imperfeições da nossa vida, né? Imperfeições da nossa natureza biológica. Esse é o materialismo. Outra doutrina bem interessante também, essa está muito enraizada assim, em tudo que nós lemos e assistimos, é o panteísmo. Alguém já ouviu falar disso? Panteísmo? Panteísmo, amém. Quem não ouviu, o panteísmo, querido, ele é a base da religião hindu, por exemplo, né? Lá da Índia. Então, Deus ele é a natureza. Deus ele é a soma total de todo o sistema do universo. Agora veja só como é bonito isso, mas como é diferente, né, do que a palavra diz. Então, nos termos do panteísmo, Deus ele é tudo e tudo é Deus. Parece com onipresença, né? Não lembra assim a onipresença, mas sabe, queridos, é muito diferente da onipresença, né? Para o panteísta, tudo é Deus propriamente dito. Então, uma árvore é Deus, um animal é Deus, uma montanha é Deus, uma pedra é Deus, até ele mesmo, eu sou Deus, porque Deus é tudo e está em todas as coisas. Então, essa é a doutrina panteísta. Então, o panteísmo, querido, ele está por trás de muitas seitas religiosas falsas, né? E por trás de religiões orientais também, como o hinduísmo, como o budismo, várias seitas da unidade, da unificação, adoradores da mãe natureza, né? Quantas vezes nós já assistimos desenho animado aqui que fala da mãe natureza? Desenho animado, viu? Não estou falando de filme, não. É muito mais fácil você ver falando da mãe natureza em desenho animado do que em filme para adulto, não é? A tal da mãe natureza, queridos, está na vida da criança, ó, desde pequenininho, para mostrar que a natureza ela é um ente próprio, um ente vivente, um ente que tem vontade própria e que ela se auto-organiza, se auto-rege. Então, essa é a doutrina panteísta. Amém? A Bíblia ensina o panteísmo? Não. A Bíblia ensina a onipresença de Deus. O Salmo 139 declara: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. A onipresença de Deus, querido, significa que ele está presente em todos os lugares, mas ele não é todos os lugares, né? Existe uma diferença nisso. Deus está presente numa árvore? Está, porque a árvore é a criação de Deus, mas Deus não é a árvore. Deus não é a natureza. A natureza, queridos, não é Deus. A natureza é uma criação de Deus. Sabe, essa verdade ou essa doutrina panteísta, ela está mais ligado à nossa sociedade, à nossa cultura, do que você imagina. Muitas pessoas hoje, a visão ecológica das coisas hoje, ela é uma visão panteísta. As pessoas elas não estão preocupadas com a ecologia como nós poderíamos estar e devemos estar, porque nós devemos ser bons mordomos daquilo que Deus nos deu para cuidar, que é o jardim.
Deus deu o jardim para Adão cuidar. E nós temos essa mesma responsabilidade de cuidar desse mundo em que nós estamos, porque nós temos uma responsabilidade com Deus. Mas sabe, queridos, a ecologia hoje, ela não está preocupada com a mordomia que Deus deu para o homem aqui na Terra. A ecologia hoje está preocupada em cuidar da natureza, porque a natureza é um ser vivente que precisa do nosso cuidado. Porque a natureza é um ente espiritual, digamos assim. Essa é a doutrina ecológica que faz parte da sociedade hoje. Então nós precisamos ter muito cuidado com essas coisas. Elas vão entrando na nossa vida devagarzinho. Amém? Bem, o politeísmo, essa aqui dispensa maiores comentários. Né? O politeísmo é uma doutrina errada acerca de Deus, mas o politeísmo, quer dizer, ele existe praticamente desde que o mundo foi criado. Né? Deus criou o mundo e dali da geração de Adão e Eva, né, o mundo se espalhou e depois disso doutrinas falsas se espalharam e o politeísmo, ou seja, a crença de que existem vários deuses, existe desde que o mundo é mundo. Né? Então, existe um Deus, na verdade, existem religiões que creem no Deus verdadeiro. Né? Existem 3 religiões básicas que creem no mesmo Deus, na verdade. Não estranhe o que eu vou dizer, não. Mas é a verdade. O problema é o que vem depois. Né? Então, Abraão fez uma aliança com Deus, ou melhor, Deus fez uma aliança com Abraão. Dessa aliança com Abraão, Deus disse que ele iria multiplicar a descendência dele iria se multiplicar, né, pela terra. Então, do filho dele, Isaac, vem o judaísmo, né, e nós, o cristianismo, que viemos do judaísmo. E do filho Ismael veio o islamismo. Então, a raiz islâmica, querido, crê no mesmo Deus que nós, ou seja, crê no Deus que criou os céus e a terra até Abraão. Aí, depois de Abraão, aconteceram algumas coisas. Aí depois veio Jesus, um grande profeta, né? Aí depois de Jesus veio o maior profeta de todos, que foi Maomé. Aí o negócio desandou. Aí já é outra ministração, né? Para falar sobre isso. Mas as 3 religiões monoteístas que nós somos, creem num Deus verdadeiro. Cristianismo, judaísmo e islamismo. Agora, o politeísmo, amados, ele está presente principalmente nas religiões mais antigas, né? Então, os gregos, eles criam no politeísmo, né? O Deus do Sol, o Deus da Lua, o Deus da natureza, o Deus do fogo, o Deus da água. Então, para cada coisa existia um Deus. Os romanos, da mesma maneira. Então, a Bíblia, queridos, ele condena fortemente esse tipo de adoração, né? O Senhor, ele condena essa adoração, a adoração que não seja ao Deus verdadeiro, desde o início também. Né? Você pode ver isso claramente no livro de Isaías. Se você quiser ir lá depois no capítulo 44, fala claramente sobre isso. E o que a Bíblia ensina claramente vai de encontro ao politeísmo. Em Deuteronômio capítulo 6, no verso 4, diz: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. No Salmo 96, no verso 5, diz: Porque todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus. Amém? Então só existe um Senhor, queridos. Só existe um Deus. Então todos os outros são falsos deuses e são ídolos, como a palavra mesma diz. Amém? E é interessante para nós encerrarmos, a gente ter uma visão errada de Deus e que parece que tem alguma coisa de certa nela, que é uma visão chamada de deísmo. Então, o deísta, veja que não é o teísta. O teísta é a pessoa que acredita em Deus. Mas o deísta, ele acredita em Deus também. Mas ele acredita num Deus que ele é um Deus poderoso, mas ele é ausente. Ele criou todas as coisas, ele criou o universo, fez o universo existir e depois foi passear. Né? E depois sumiu. Então, a natureza se rege, ou seja, o universo se rege por aquilo que foi criado por ele, mas aí ele deixou. Ele foi embora. Acho que ele estava muito ocupado, deve ter descansado no 7º dia, aí foi-se embora, né? Sumiu do mapa. Então, o deísmo
ele diz que Deus criou o universo, mas deixou que a criação se sustentasse, né? Então, por isso que é deísmo. Ele crê num Deus, mas crê num Deus que não está mais preocupado com a criação, não toma mais conta da criação, não está mais ligada à criação. Por causa disso, o deísta ele rejeita todos os milagres, rejeita todo e qualquer milagre, rejeita toda e qualquer inspiração divina das Escrituras, porque não existe isso. Deus não está mais preocupado com a criação. Ele criou e deixou a criação se virar. Por isso que todas as coisas acontecem. Então, Deus criou uma ordem, né, uma ordem natural, e seria irracional se Deus, depois de ter criado uma ordem natural, ele mesmo viesse e de vez em quando quebrasse essa ordem natural. Para o deísta não faz sentido isso. Por isso que ele não crê em milagres. Ele não crê na existência espiritual de um Deus. Amém? Essa percepção de Deus, para o deísta, a percepção de um Deus que está sempre ligado às pessoas, que está preocupado com as pessoas, para o deísta ela não faz sentido, porque Deus criou e simplesmente não está mais preocupado com isso. Mas sabe, queridos, essa percepção de Deus ela é completamente irracional e antibíblica, né? Deus ele é um ser pessoal. Amém? Deus ele é um ser pessoal. A Bíblia diz claramente que Deus é um Deus que preserva todas as coisas. No livro de Hebreus, no capítulo 1, diz assim, ó, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, porque fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas suas alturas. Então, querido, tudo é sustentado pela palavra de Deus. Amém? Então, Deus criou e até hoje sustenta todas as coisas. Amém? Em Neemias, veja só, em Neemias, no Velho Testamento, no capítulo 9, no verso 6, diz assim, ó, só tu és, Senhor. Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto nelas há, e tu os guarda com vida a todos, e o exército dos céus te adora. Então, tu os guarda. Até hoje, querido, é Deus que guarda todas as coisas. É Deus que preserva todas as coisas. Uma passagem que nós conhecemos demais e que já combateria isso facilmente, foi dita por quem? Pelo próprio Jesus. Mateus capítulo 6, verso 26. Ele diz, olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam os celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta, não tende vós muito mais valor do que elas? Queridos, quem é que alimenta as aves do céu? O Pai. Quem alimenta a natureza, querido, quem sustenta todas as coisas é o Senhor. Amém? Então, esse mesmo Deus, queridos, é o Deus que age em todas as coisas. No livro de Isaías, no capítulo 45, diz, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante de sua face. E de cingir os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei diante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Então, queridos, Deus é o Deus que age em todas as coisas. Ele não é um Deus que criou as coisas e deixou as coisas acontecerem por si mesmo. E esse Deus, queridos, é um Deus que governa todas as coisas, né? O nosso Deus é o Deus que governa todas as coisas. Em Efésios capítulo 1 diz, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Amém? Mateus, no capítulo 5, no verso 46, diz, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos
e injustos. Então, quem faz todas essas coisas, quem governa todas essas coisas, queridos, é o Senhor. Amém? Então, amados, existem doutrinas erradas acerca de Deus nos rondando? Existe. E nós precisamos estar firmes na palavra, firmados na palavra, para nós compreendermos que doutrinas falsas são essas. Para que a gente possa saber combater essas doutrinas falsas. Amém? Aleluia. Eu sei que você foi edificado. Se você depois quiser todas essas referências, você pode me pedir que eu te passe. Amém? Aleluia. Vamos ficar em pé? Aleluia. Aleluia. O louvor pode vir aqui. Aleluia.